Quer saber como aumentar a produtividade agrícola de forma fácil, prática e sem enrolação? Conheça já o curso Preparo do Solo para Altas Produtividades. Link na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DARI. Meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo e hoje vim falar mais um super tema voltado ao nosso agro. O tema que eu vou abordar hoje são as pragas e doenças de solo. Então, você que ainda não conhece a gente, é o primeiro vídeo que está acompanhando, se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever e para acompanhar os outros vídeos que a gente lança. A gente lança também lives semanais, ou seja, pelo menos uma vez na semana a gente lança uma live no formato de um aulão. Então, enquanto eu estou abordando um determinado tema, também voltado ao agro, fora os diversos vídeos com temas diversos também. Além disso, deixa o like, tá ajudando a gente, ele faz com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas, isso é muito importante para a gente. E além disso, interaja com a gente, tem os comentários aqui embaixo, então deixe sugestões de temas, ou então fiquem à vontade para estar dando feedback em relação ao vídeo, comentando sobre o tema, o que vocês acharam, dando uma experiência pessoal. Fiquem à vontade para tá deixando os comentários aqui. E também fiquem à vontade para estar compartilhando com seus amigos, nos grupinhos do WhatsApp, no Instagram, Facebook, Telegram. Fiquem à vontade para estar compartilhando, que isso é muito bacana e quanto mais pessoas aqui presentes, isso é um incentivo para a gente estar produzindo cada vez mais. Beleza? Então, pragas e doenças de solo. Vamos lá. O solo, ele é um elemento fundamental para a prática agrícola, sendo a principal matéria-prima. E a qualidade dele, ele exerce muita influência direta no nível de produtividade da lavoura. E o manuseio inadequado desse solo, ele pode causar doenças no solo e a capacidade produtiva da plantação, ela pode ficar prejudicada. Ou seja, você pode ali ter o melhor solo do mundo. Por exemplo, você fez lá a análise de solo e constatou que as características daquele solo são características muito boas. Os teores nutricionais daquele solo são teores nutricionais adequados para a realização ali de uma implantação de uma cultura, a realização de um plantio. Só que ali você não sabe direito como manusear aquele solo, ou seja, você planta ali às vezes uma cultura que não se adapta direito ali, você utiliza um sistema ali de produção ali que às vezes não é o mais adequado, você acaba utilizando ali às vezes adubos, fertilizantes que não são tão recomendados, uma parte de irrigação, às vezes você implementa um sistema ali de irrigação que às vezes não é o mais adequado para a cultura e para o seu solo. Então não adianta nada. Então você tem que procurar ligar esses dois fatores. Você tem que ter um solo bom. Então, assim, se você tem o seu solo não é um solo adequado para plantio, devido à questão de teores nutricionais e afins, você deve verificar isso, a partir disso fazer uma correção, fazer uma adubação, implantar uma cultura que se adapte bem àquela área, para a partir disso ter um desenvolvimento satisfatório, você ter um cuidado bom com a saúde do seu solo e com a planta ali presente sucessivamente. E o solo é a parte que cobre a superfície da crosta terrestre, e ela se compõe de minerais e também de matéria orgânica. Sem os cuidados adequados, a área destinada à lavoura ela pode se transformar em um vetor de pragas e doenças que podem contaminar toda a plantação. Ou seja, reforçando novamente a questão do cuidado. Se você não tiver esse cuidado adequado, além de não propiciar um bom desenvolvimento da cultura, ou uma boa produtividade, você pode estar favorecendo ali tanto o aparecimento de pragas quanto o aparecimento de doenças naquele solo e na cultura ali presente, em que eu vou citar daqui a pouco algumas dessas pragas e algumas dessas doenças. E o solo, ele vira um espaço propício ao desenvolvimento de insetos e também de fungos que acabam afetando o crescimento e podem também causar dano aos vegetais, à cultura ali presente. E fatores como, por exemplo, a questão da umidade, temperatura,
época de plantio, profundidade de semeadura, germinação, vigor de semente e principalmente o ataque de fungos e insetos presentes no solo. Eles são fatores que influenciam muito o desenvolvimento inicial das plantas e são capazes de comprometer entre 10 e 40% o potencial produtivo do cultivo. Ou seja, se você não tiver essa atenção redobrada devido a esses diversos aspectos que eu acabei listando agora, como, por exemplo, a questão da umidade, temperatura, que são questões básicas ali antes da realização do plantio, e principalmente a questão de pragas ali que podem estar assolando a sua cultura, você pode ter um desenvolvimento da sua cultura afetado. Se você tiver esse desenvolvimento afetado na parte final ali, não vou dizer que é melhor, mas posso dizer que é menos pior ali, porque ele já teve o seu desenvolvimento inicial ali, ocorreu de forma satisfatória, teve ali um desenvolvimento, em seja ainda dá para tentar mexer. Só que se já no desenvolvimento inicial, ou seja, logo depois que você plantou, você não realizar um manejo adequado, ou o solo estiver apresentando já essas pragas e doenças, você vai ter sim, sua planta, o seu solo vai ser sim afetado de forma direta, podendo diminuir drasticamente o desenvolvimento da sua cultura e o nível de produtividade daquela área. Agora, eu vou listar aqui para vocês quais são as principais pragas de solo presentes na agricultura, pelo menos aqui no Brasil. Existem outras pragas que às vezes já não são tão conhecidas, então eu vou comentar algumas que são as mais presentes na agricultura, principalmente em culturas de larga escala. Você que conhece outras pragas ali, você vai ver aqui as que eu vou listar. Se tiver alguma além dessas, ou tiver alguma, você que é produtor rural, ou você que trabalha no campo, conhecer, deixa aqui nos comentários, deixa aqui qual praga que é, quais são os danos que ela causa e qual que é a forma de controle, se você já presenciou, ou então se você já presenciou alguma dessas pragas que eu vou estar comentando agora, fiquem à vontade para estar comentando aí. Beleza? Vamos lá então. A primeira é a lagarta elasmo, também denominada de Elasmopalpus lignoselus. Essa praga, ela consegue danificar significativamente as lavouras e ela se caracteriza por danificar em um curto espaço de tempo. E a incidência, ela está direcionada diretamente com a questão do clima seco e também o manejo que antecedeu o cultivo. E o que favorece muito a questão do aumento populacional dessa praga ali na área. Dentre os principais cultivos atingidos por essa praga, se destaca o amendoim, o arroz, o feijão, o milho, a soja e também o trigo. E os principais danos que ela causa às culturas é que as larvas elas atacam o colo das plantas, interrompendo o crescimento delas. Além disso, ela provoca o murchamento e a morte do cultivo. E os danos mais expressivos são principalmente em solos leves e também bem drenados. A outra praga agora que eu vou estar comentando é o tamanduá da soja, o Sternecos subgnisatus. Essa praga ela se caracteriza por ser uma praga de difícil controle. A incidência é maior em solos principalmente sem remoção e onde é realizado o cultivo mínimo, que é a redução do uso de máquinas sobre o solo e também o plantio direto. Então, você vai presenciar mais essa praga em solos que, igual você tem agora, que há a presença principalmente do plantio direto. Em solos que há o plantio ali, o sistema de plantio convencional, você não vai ver tanto a incidência dessa praga ali na área. Os principais cultivos atingidos por essa praga é a soja e também o feijão. E os danos que elas causam é que o inseto ele acaba raspando o caule das plantas, ela desfia os tecidos de suporte e translocação da seiva. Além disso, quando há uma alta incidência, o dano ele chega a ser praticamente irreversível e pode afetar até mesmo 100% das plantas. Se o ataque ele ocorre na fase inicial do desenvolvimento do cultivo, as larvas elas acabam se localizando na haste principal, podendo até mesmo quebrar a planta apenas com o próprio vento ou a chuva, reduzindo o rendimento e dificultando a colheita. Ou seja, é uma praga ali de suma importância ali, que
que se você não ficar atento, ela pode comprometer e muito a sua cultura, principalmente se você trabalhar com essas culturas que eu acabei citando acima. A outra praga, que é uma praga até já mais conhecida também, acho que muita gente até já presenciou, que é o coró, que é o Filófaga cuiabana. O pico populacional dos adultos do coral ele coincide com a semeadura das lavouras, o que acaba favorecendo o desenvolvimento desses novos indivíduos. E nessa época, a temperatura média do ar ela favorece o aparecimento da praga. Em áreas cultivadas com gramíneas, a população de insetos geralmente ela é mais elevada. Os principais cultivos atingidos por essa praga é a soja e também o milho. E os principais danos que ela gera às culturas, em questão, os prejuízos eles são diretos, que eles acabam impactando a capacidade de absorção de água, de nutrientes e também o desenvolvimento e o potencial produtivo. Um exemplo, na cultura da soja, os danos eles podem reduzir as raízes em até 35%. Ou seja, como eu disse aí, eles têm uma ação direta sobre o sistema radicular da cultura. Por isso mesmo, eles acabam afetando essa questão da absorção de água, absorção de nutrientes, e, consequentemente, acaba afetando o desenvolvimento da cultura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das doenças de solo. É bom saber dividir um pouquinho, que às vezes tem essa confusão mesmo da questão das pragas de solo, das doenças de solo. Às vezes tem pragas que acabam gerando doença para as plantas, então acaba dando essa confusão mesmo. E reforçando o que eu disse, nas pragas ali, existem mais doenças também que acabam assolando a questão do solo, das culturas, mas eu quis listar aqui as principais que ocorrem principalmente em culturas de maior larga escala, tá bom? E reforço novamente, se você souber outra praga, ou no caso aqui, outra doença, se você já presenciou outra doença de solo ali na sua cultura, deixa aqui embaixo, comenta o que ela causou, se você já presenciou dela, ou então sobre alguma que eu falei aqui, se você já conseguiu presenciar ela no campo. Beleza? Então vamos lá para as doenças de solo. A primeira doença que eu vou falar é uma doença também bem conhecida, que é o famoso tombamento, que é causado um fungo causado pela Rhizoctonia solani. Esse fungo ele causa principalmente podridões nas raízes, principalmente no início do crescimento das plantas, e isso acaba impactando no desenvolvimento, no vigor e na germinação de sementes. E a presença da doença ela está principalmente ligada às condições do solo e também às culturas anteriores presentes ali naquela área. E os cultivos atingidos por essa doença são diversos, listando os principais aqui são o milho, a soja, o sorgo, o algodão, o amendoim, o arroz, o feijão, a pastagem e também o girassol. E dentre os danos, o fungo ele pode provocar danos principalmente do sistema radicular. Isso vai gerar, consequentemente, um mau desenvolvimento da planta, deformando caules e também as raízes do cultivo. Além disso, a doença acaba também comprometendo a pigmentação das folhas e isso acaba gerando uma necrose do tecido vascular, comprometendo a translocação de água e os nutrientes. Ou seja, ela afeta por completo ali a cultura. Se você deixar essa doença se alastrar pela sua plantação, pela sua cultura, provavelmente ela vai devastar completamente, porque ela afeta de uma forma muito completa e se o controle for realizado ali de forma tardia, isso pode acabar prejudicando completamente a sua plantação. Outra doença também, que também já é bem conhecida, que é a famosa antracnose, que é o Coledotrium dematium truncata. E o antracnose ela se caracteriza porque é uma doença que ela permanece no solo e é uma das mais importantes para a cultura da soja, principalmente quando ela ataca a cultura na época de formação das vagens. E quando as plantas jovens elas são afetadas, ela pode ocasionar a morte das mesmas, reduzindo muito o estande das lavouras. Dentre os principais cultivos atingidos, no caso, o principal cultivo atingido
é o da soja. E sobre os danos, os principais danos são devidos principalmente à questão da queda e o escurecimento, da redução do número de vagens, e também o fungo ele dificulta a colheita, pois acaba interferindo na dessecação da planta, tornando ela desuniforme, ou seja, ela também afeta de forma completa ali a sua cultura. Então, o correto é deixar ela não entrar ali na plantação, porque se ela entrar, ela também pode devastar de forma completa a sua plantação. E a outra doença é a fusariose, causada pelo Fusarium moliniforme. A fusariose ela é uma doença que é provocada também por fungos e ela pode atingir, ela atinge as plantas e também pode atingir animais, e também até seres humanos. E a principal doença que ela ataca, principal doença não, a principal cultura que ela ataca é a cultura do abacaxi, uma expectativa de perca de cerca de até 30% para as frutas e 20% para as mudas. Mas ela ataca também o arroz, o algodão, o milho, entre diversas outras culturas. Então, dentre os principais cultivos atingidos, igual citei agora há pouco, se destaca o abacaxi, o arroz, o algodão e o milho, mas claro, principalmente o abacaxi. E dentre os danos, os principais danos é a deformação dos frutos, as partes externas ficam com uma coloração meio amarronzada, a podridão dos gomos ou do caule das plantas, o encurtamento do talo, o cheiro de bagaço de cano fermentado, ou seja, esses são os principais danos que essa doença acaba causando ali na cultura. Então, basicamente é isso. Vocês viram bem que eu acabei citando sobre a questão da doença em si, eu acabei não comentando sobre a questão do controle dessas pragas e do controle dessas doenças. Se vocês querem que eu faça um vídeo só falando da forma de controle para as pragas e para as doenças, deixa aqui nos comentários. Eu acabei não falando aqui, senão ia me estender muito, porque acaba sendo controles bem específicos assim, ou seja, eu ia ter que me abordar muito na questão das diversas formas de controle que são realizadas, características voltadas a esse controle. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre o controle referente a essas doenças e essas pragas, deixa aqui embaixo que daí eu vou preparar um vídeo exclusivo só com essas formas de controle e posso abordar até a forma de controle para outras pragas também presentes na agricultura. Beleza? Então, deixando aí as nossas redes sociais. Então, se você quer saber mais, quer ter mais informações, quer ter mais conteúdos ali na palma da sua mão, acesse as nossas redes sociais. A gente tem o nosso Facebook, só digitar lá Dari Tecnologia Aplicação Agrícola, ou então pesquisar no Instagram lá, @DariBRAgro. Conteúdo diário ali, um conteúdo informativo, muito bacana. Com certeza você vai gostar bastante. A gente também está deixando aqui nos comentários aqui, no primeiro link aqui da descrição, primeiro link da descrição, na verdade, uma dica muito bacana, que é a nossa apostila Tudo sobre Solo, ou seja, a apostila em que ela fala todas as características ali, a questão de fertilidade do solo, correção do solo, como controlar também essas pragas e doenças do solo. Então, se você quer saber um pouquinho mais, clica aqui no primeiro link na descrição. Beleza? Então, basicamente é isso. Agradeço a presença aí de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.